3 histórias diferentes que eu quero contar para vocês aqui. 3 idosos com histórias diferentes. São exemplos, né, que eu vou trazer para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco melhor, para você que tem uma mãe que ama muito, um pai, às vezes um avô, uma avó, uma tia, um familiar, geralmente são os pais, né? E chega uma hora que a responsabilidade é do mais jovem mesmo, né? Com algumas exceções, né? Se você é uma senhora, um senhor com mais de 60 anos, que tem muita consciência do que faz, às vezes acima de 70, né? São ativos, gostam de viajar, gostam de fazer afazeres domésticos, né? Então é muito importante ter noção do que realmente é a osteoporose para prevenir, para não ter, para que essa doença um dia não se manifeste. E quando ela se manifesta, ela vem para valer. É uma fratura ou da coluna, ou do quadril, ou de alguma outra região. Tá? Então, a primeira história que eu quero contar para vocês, tá? É um nome fictício, mas que é uma situação, um nome, uma idade, uma situação fictícia, mas que é muito comum no nosso dia a dia. Eu que estou aqui na nossa região aqui há 8 anos, já dei muito plantão, já operei muitas pessoas acima de 60 anos com fratura do quadril, né? Posso falar isso para vocês. E quem trabalha no serviço de saúde sabe do que eu estou falando, seja no centro cirúrgico, numa enfermaria, né? Pessoal da fisioterapia e tudo mais, enfermagem e profissionais da saúde. Então, o primeiro caso que eu quero mostrar para vocês, que eu quero contar para vocês, é o da Dona Maria, 63 anos, estava em casa e, ao levantar do sofá, sentiu um estalo no quadril, né, no fêmur, e foi ao chão. Teve uma queda. Mas entenda, olha só o detalhe, ela sentiu a dor e o estalo antes de cair, ao levantar. E depois disso não conseguiu mais levantar. Precisou chamar a ambulância. Para quem já precisou sabe que a ambulância não consegue vir tão rápido. Alta demanda, até ligar, até preparar, às vezes está atendendo outras pessoas, né? E não dá para transportar esse senhor e essa senhora no braço, os familiares, porque é muita dor no membro, muita dor no quadril, muita dor na perna. Quem já viu, né, alguém com fêmur fraturado, ou não precisa nem ver, só para vocês imaginarem, como houve uma quebra do alicerce ósseo, a perna literalmente fica balante, porque não tem a estrutura óssea para dar suporte. Então, qualquer movimento que faça causa muita dor. Precisou ir para o hospital de ambulância e precisou ser operada e conseguiu voltar para casa alguns dias depois, né? Às vezes deambulando, às vezes não, com o uso de andador e todos os cuidados necessários, andador, meias elásticas para diminuir chance de trombose, embolia, cadeira de banho, porque tem dor. Embora haja um implante ali, segurando a estrutura no lugar, existe a fratura ainda. E esta vai levar mais de um mês, às vezes mais de 2, em alguns casos até mais, para ela consolidar, para cicatrizar essa estrutura óssea. Então demora, então tem dor. Precisa ter cuidados especiais de higiene, cadeira de banho, andador, né? Fora os riscos, não é verdade? Dor, fisioterapia. Vai ter que tratar a osteoporose de qualquer maneira a partir daí, né? Não somos nós que escolhemos se vai ter osteoporose ou não, é uma predisposição genética, né? E acho que um detalhe que vale a pena contar para vocês é vocês imaginarem como é que é uma pessoa com o quadril quebrado, o quadril fraturado. Ela fica no leito, não consegue levantar para andar, obviamente, mas ela continua necessitando fazer suas necessidades, né, fisiológicas. Precisa urinar, precisa evacuar, precisa se mexer, né? E tudo isso ali com o quadril quebrado. Então não é fácil. E muitas vezes não é possível operar
em 1 ou 2 dias. Todo mundo já sabe de casos que precisou de mais de uma semana para operar. É uma situação muito difícil. E se não operar, o que acontece? São riscos aumentados, certo? São riscos aumentados de trombose, risco aumentado de embolia, que tem alta taxa de letalidade, infecções, seja de urina, seja de pulmão, dentre outras coisas, úlceras de pressão, escara de decúbito, fora o sofrimento, né? Fora a dor. Então, nessa hora, um profissional e uma equipe muito bem treinada, que esteja muito disposta a tratar bem, faz muita diferença na vida dessa pessoa e dessa família. Não é verdade? Então, essa é a primeira situação. Dona Maria, 63 anos, fraturou o quadril, precisou ir para o hospital, operou e voltou para casa alguns dias depois. E meses depois ela ficou muito bem. Certo? A outra história que é muito comum é, por exemplo, a do seu Antônio, que tem 71 anos e também fraturou o quadril, passou pela mesma situação que a Dona Maria. Precisou de ambulância, foi para o hospital, ser internado, demora para internar também, né? Porque é uma situação que exige toda uma documentação, uma burocratização também. Isso aí, nos dias de hoje, é difícil a gente evitar, não é verdade? Só que no caso do seu Antônio, de 71 anos, ele precisou ser operado, foi operado, e precisou ficar alguns dias na UTI por cuidados especiais, porque ele é um paciente um pouco mais frágil, um pouco mais delicado. Às vezes tem pressão alta, às vezes tem diabetes, às vezes tem problema do coração, né? Entre outros. E ele foi para ficar na UTI por precaução e acabou ficando uma semana lá, devido à dificuldade da situação. Mesmo assim, foi obtido o sucesso de dar alta, de trazê-lo de volta para casa, de dar alta para ele, da UTI, do hospital e para casa. E, novamente, todos os cuidados. Andador, cadeira de banho. Alguns pacientes, mesmo com andador, não conseguem desenvolver uma marcha ou até uma independência. Não é incomum eu ver pacientes que perdem a independência de uma fratura de fêmur, tá certo? Então essa é a segunda situação. E a terceira situação, e essa é a mais gratificante, essa é a mais legal, né? Seu João, 81 anos, descobriu que tinha osteoporose 10 anos atrás, 15 anos atrás, e semestralmente ou anualmente ele vai no seu médico de confiança, no seu especialista, e faz a consulta de rotina de prevenção para osteoporose. Ele tem 81 anos e não teve nenhuma fratura, nem do fêmur, nem da coluna. Então, gostaria que você comentasse aqui embaixo a sua opinião, qual que é a sua opinião sobre isso. Se você ou algum familiar seu já vivenciou uma situação dessa, de saber o quanto que a osteoporose pode ser prejudicial para uma pessoa em termos de sofrimento e até para uma família, porque o trabalho que é despendido depois disso é muito grande. Fora todos os cuidados especiais que eu citei alguns aqui nesse vídeo. Então comenta aqui para mim o que você acha disso, essas três situações, qual que é a melhor. Tenho certeza que vocês conseguem sentir qual que é a melhor, né? E se você já teve algum familiar que passou por isso. Eu tenho pacientes que regularmente comentam aqui para mim situações como essas, que passam comigo, e quando eu falo sobre osteoporose, eles relatam para mim histórias do quão difícil está sendo para eles. Tá certo, pessoal? Vou gostar muito de ler a respeito disso. E outra, ajude outras pessoas a saberem disso também. Certo? Grande abraço, pessoal. Tudo de bom.